Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos a ti, Senhor, e agradecemos pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado pela tua igreja, pelos meus irmãos. Suplicamos, meu Senhor, pela tua igreja em toda a terra. Guarda os teus filhos, Pai, em todo lugar. Abençoa, meu Senhor, nossa congregação, nossas congregações em Fortaleza, nosso presidente, a nossa igreja sede. Ó Senhor, abençoa os teus filhos, guarda os teus servos, manifesta o teu poder na vida da igreja. Guarda, Senhor, os teus servos que estão enfermos da saúde, os que estão necessitados, ó Senhor, ajuda, suprindo as necessidades. Os nossos ajudadores, ó Deus, recompensa com a bênção dos céus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Bíblica Teológica União e Crescimento, a Unicres, e nós estamos apresentando a edição de número 1062. São 21 anos com este programa no ar, são 28 anos ao todo, e faz parte do nosso desejo de ajudar de alguma forma. Nossa escola de teologia, tudo muito pequeno, tudo dentro do meu padrão de limite. Estamos com 31 anos que iniciamos a escola teológica, e, na verdade, não paramos. Durante este período, a gente foi para o rádio, a gente foi aumentando, a gente diminuiu em determinados momentos. Agora mesmo, nós não estamos apresentando no rádio na segunda e na terça. Aliás, na terça e na quarta, que a gente não está apresentando. Mas já tivemos muito tempo de segunda a sexta e faz parte. Faz parte da nossa experiência ir e vir, aumentar, diminuir, crescer, subir, descer, faz parte. Faz parte. Mas nós estamos felizes com o Senhor, alegre, e trazendo aqui uma mensagem do Senhor para nós. Meus irmãos, meus alunos, nós continuamos com as nossas aulas presenciais e, de alguma forma, temos conseguido tanto estar de pé, quanto ajudar os outros a se posicionar. Programa Glória ao Justo, edição 1062, ano 21, o tema o refúgio seguro. O tema é o refúgio seguro. O texto bíblico é o Salmo 61, versículos de 1 a 8. É todo o Salmo, e é uma bênção para nós, porque quando a gente descobre a palavra, quando a gente busca, quando a gente tem na palavra de Deus a resposta que nós precisamos, nós queremos que os outros também tenham. Nós necessitamos disto, queremos que os outros também tenham. É muito bom. É uma bênção para nós. Então, o Salmo 61 é composto por estes versículos de 1 a 8, e nós temos o benefício, o privilégio do crescimento, o benefício do consolo, o conforto, a orientação do Senhor. Salmo 61, de 1 a 8, e diz assim a palavra: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde a terra clamarei a ti, quando meu coração estiver desmaiado. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tens sido meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem ao teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim,
Cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos todos os dias. Bendito Deus, Pai querido e santo, Senhor da glória, nós te louvamos, meu Senhor, pela tua bondade, te louvamos pela leitura em tua santa palavra e queremos suplicar pelos nossos irmãos. Abençoe e guarda os que estão conosco, abençoe e guarda todos os teus servos, Pai, em toda a terra, e os que terão, meu Senhor, posterior contato com nossas publicações. Ó Senhor, abençoa, guarda os meus irmãos, ajuda, Senhor, dá a tua proteção, a tua bênção, que nós possamos, de alguma forma, meu Senhor, ajudar na edificação dos que estão chegando, dos que estão começando. Senhor querido, abençoa, Pai, toda a tua igreja. Guarda, meu Senhor, nosso pastor presidente, guarda, meu Senhor, os nossos colegas de pastores, de pastorado, Senhor. Abençoa, meu Senhor, cada vida. Dá graça aos teus santos em toda a terra. Ajuda os que estão necessitados, ó Deus. Dá saúde aos que estão enfermos. Encoraja os que estão desanimados. Fortalece, Senhor, os que estão fraquinhos. Dá, Senhor, a tua proteção. O salmista, Senhor, sentia muitas vezes, ó Senhor, estas reações que ele expõe aqui. Até mesmo o coração desmaiado, condição como se estivesse desmaiando, meu Senhor, por necessidade, perseguições, angústias, terrores da vida, mas ele, Senhor, confiava em Ti. Nos dá, meu Senhor, graça, aumenta a nossa confiança. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a experiência humana, a nossa experiência, ela pode vir realmente cercada de pesares, de aflições, de dificuldades. E este salmo é um eco da necessidade humana em direção ao Senhor. O salmista era um profeta de Deus, ele era um homem que tinha uma larga experiência, ele foi um filho muito abençoado no seu lar. Ele, como irmão, foi um irmão muito presente, era ele que levava alimento para os irmãos no campo de batalha e tudo mais. E, como soldado, ele foi um soldado valoroso, servindo assim, ele galgou posições no exército real, e quando, na verdade, Deus tinha um projeto, um propósito com ele já havia sido ungido pelo profeta Samuel, mas ele foi ungido com cerca de 16 anos e só reinou aos 30. De 16 aos 30, ele passou por muitas experiências, algumas muito agradáveis e outras terríveis, e até permanentes. Uma que foi terrível foi o casamento com uma mulher que não tinha o devido equilíbrio, que não tinha a devida graça, que não tinha o devido temor, e era praticamente uma imposição real, ele muito novinho, e a princípio ele disse não, mas além de ser uma mulher, era filha do rei. Então, meus queridos, este homem teve grande experiência, larga experiência, sofreu perseguições, sofreu desilusões. Este homem sofreu uma desilusão tão grande com o seu próprio povo, com Israel, com o rei Saul, e a corte em si, que ele foi pedir apoio a um ímpio. Ele foi pedir apoio a um ímpio, ele pediu proteção, a coisa que tem no direito brasileiro hoje. Ele pediu proteção ao rei pagão, pediu que o pai e a mãe dele ficassem fora da nação, portanto, lá no exterior, com este rei pagão. E eu acho maravilhoso, porque, apesar de ser um homem que tinha temor de Deus, ele diz, olha, eu queria pedir que você ficasse, guardasse aqui, desse apoio, desse guarida ao meu pai e à minha mãe, até que eu saiba o que Deus vai fazer por mim, vai fazer comigo. Então, é lindo a história do rei Davi, é maravilhosa a história deste salmista, e ele tinha muitas vezes que emitir um eco pedindo socorro. Ele tinha, aqui é uma solicitação ao Senhor. Salmo 61, versículo 1, ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Tem momentos que a gente não parece que está sendo ouvido. A oração do crente,
quando ele realmente acredita, quando ele se dedica, quando ele tem essa experiência com Deus, a oração do crente nem sempre é diálogo, muitas vezes é monólogo. Muitas vezes nós falamos com Deus e não ouvimos a sua resposta, não ouvimos a sua voz de imediato. É importante e a virtude do crente nestes instantes de dificuldades é que ele não pode deixar de orar. Ele pode até não ouvir a resposta, não sentir a presença, não espera, não tem o resultado de imediato, mas ele não tem saída. Não tem saída. Crente em Jesus Cristo não tem saída. Ou ele apela para Deus, ou ele se afasta e se prejudica e até pode ser até destruído. Então, não tem apelo. E este homem não tinha, não restava, não tinha alternativa. Ele diz: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração, desde o fim da terra. Desde o fim da terra clamarei a ti, na posição mais baixa da terra, desde o pó. Uma tradução livre. Desde o pó clamarei a ti, quando meu coração estiver desmaiado. Você já sentiu o coração desmaiado? Eu já. Eu já tive experiências de aflições, de angústias que foram muito, muito dolorosas. E uma vez eu estava tão aflito, era uma coisa tão séria, que eu não tinha coragem, não tinha assim um incentivo para dobrar os joelhos e falar com Deus, dizer isso que o salmista disse: ouve, ó Deus, o meu clamor, estou aqui no pó, estou aqui na terra, ouve. Eu não tive não tinha esse momento, e eu simplesmente criei imaginariamente uma janela no céu, olhei para cima e falei com Deus, em pé onde eu estava. E eu tive socorro, eu fui socorrido. Já tem 3 décadas que eu tive essa experiência de muita aflição e eu fui socorrido. Se não fosse aquele abrigo seguro, aquele socorro que o Senhor enviou para mim de uma forma gloriosa, eu talvez não estivesse aqui, talvez não estivesse vivo, talvez não estivesse mais neste mundo dos viventes. Então, meus amados, é bom a gente aprender na palavra de Deus. Eu clamarei a ti desde a terra. Ele estava no pó, é o que deixa subentendido que ele estava se prostrando diante do Senhor e sentindo realmente o coração desmaiado. Ele não tinha ânimo, ele não estava com aquele ânimo do Salmo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele não estava nem um pouco feliz. Ele não estava nem um pouco alegre. Ele não estava nem um pouco animado. O coração estava desmaiado, mas ele sabia que havia um abrigo seguro. Aí ele diz: leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Isto é uma linguagem poética, figurada de uma forma maravilhosa, e ele poderia, simplesmente neste voo espiritual, pensar na condição da águia, que ela leva alimento para os seus filhos no alto da rocha. Então, leva-me para a rocha, leva-me para o alto, leva-me para um lugar seguro, leva-me para a tua presença, dá-me proteção. No versículo 3 ele diz: pois tens sido um refúgio para mim, uma torre forte contra o inimigo. Todas as dificuldades que a gente enfrenta em qualquer aspecto, elas são difíceis. Tem algumas que são realmente muito difíceis. Mas a coisa mais séria que tem na nossa vida é você ter inimigos gratuitos, você ter que lutar contra inimigos, às vezes, invisíveis.
O inimigo invisível é cruel, porque você não sabe se ele está diante de você, se ele está na retaguarda. Você não sabe como é que ele vem, onde é que ele está, mas ele ameaça. Inimigos invisíveis são realmente muito graves. E o salmista fala sobre estes inimigos. Ele tinha inimigos. E ele diz que tinha um refúgio. O Senhor era o seu refúgio. O Senhor era uma torre. O Senhor era além da rocha, além da montanha rochosa, ainda era um castelo edificado sobre ela. É algo profundo nesta oração do salmista. Pois tens sido um refúgio para mim, uma torre forte contra o inimigo. Na cultura oriental, eles construíam torres, eles faziam as torres nas cidades. As torres tinham uma apelação militar, nas torres eram guardadas armas, nas torres eram guardadas munições, nas torres eram guardados alimentos da soldadesca, nas torres realmente existiam torres de vários formatos e algumas com capacidade para muitas pessoas, e neste conceito, as torres na antiguidade eram como chamados bunkers hoje. Em algumas nações do Oriente, em algumas nações, em alguns lugares, a gente não sabe onde é que está esse bunker, onde foi feito, como foi feito, é exatamente por se tratar de um lugar para segurança. Mas, segundo a imprensa, segundo comentários, existiam no Iraque, em vários lugares, existem bunkers com vários andares no subterrâneo. Lá se trata de uma região muito seca, não tem esse perigo, a história de cavar e inundar. Então, eles fazem bunkers no subsolo, vários andares. Dizem que tem até na Venezuela, não sei se é verdade, mas diz que até na Venezuela tem cadeia subterrânea, como um bunker no subsolo para os prisioneiros políticos. Não sei se é verdade, mas, na verdade, eles faziam, na antiguidade, os castelos, as torres, porque eles não tinham tecnologia para cavar as rochas, para cavar, para fazer esses seguros abrigos no subsolo. Muito embora também tenham habitado muitas cavernas. O homem primitivo, os homens na antiguidade usaram cavernas, não é porque não soubessem fazer casas. Muitos deles tinham casa e mesmo assim usavam a caverna. Usava a caverna por razões militares e qualquer outra razão. Aqui o salmista, ele pede ao Senhor a graça, ele quer estar amparado e ele diz: tu tens sido um refúgio para mim, tu tens sido uma torre forte contra o inimigo. E no versículo 4 começa aqui despontar a sua esperança. Ele diz: habitarei no teu tabernáculo para sempre. É bom a gente lembrar que a cultura e a doutrina no Antigo Testamento, a cultura, ela requeria vida longa e bem-sucedida, com sepultamento concorrido. Isso era como se fosse os prêmios, os direitos de um ser humano próspero, frutífero, decente, honrado, era viver muito, gerar filhos, deixar uma descendência e ser honrado quando partisse. Mas, apesar de não ter a doutrina da eternidade para o homem, não tinha a doutrina da salvação eterna, com o homem habitando no céu, não tinha a doutrina formal destes princípios que hoje são parte do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas a alma humana sempre ansiou pela segurança. Deus criou o homem e soprou no homem o seu próprio espírito. Deus soprou o espírito no homem, e este espírito, ele comunicou ao homem determinada esperança que o homem poderia nem entender. Por que eu estou dizendo isto? Porque nós
O ser humano, sem a graça, ele difere bem pouco dos animais. Mas um ser humano cheio da graça, ele se aproxima dos santos. E ele tem esperança, e aqui esta esperança, ela centelha na vida do salmista no versículo 4. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Primeiro, o seu pedido é que o Senhor escute a sua oração. O segundo pedido é que o Senhor o leve para um lugar seguro. O terceiro pedido, na verdade, é mais uma declaração, é que ele possa estar no castelo de Deus, na torre de Deus, e agora ele já falando do tabernáculo para sempre. E o tabernáculo para sempre é realmente uma compreensão, uma aspiração do Espírito de Deus na vida do homem, o Espírito de Deus no homem. O homem não tendo isto, ele só pensa aqui animalisticamente, viver, se defender, procriar e fugir do perigo, porque isso natural a todos os animais. Mas aqui ele está num ponto bem alto, ele reconhece que não é apenas um ser vivente, não é apenas um animal, ele tem uma relação com Deus que o faz ansiar pelos tabernáculos eternos. E ele fala, a poesia pura, aqui ainda no versículo 4, ele diz, abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas, ou no oculto das tuas asas. No Novo Testamento, o Senhor Jesus usou uma metáfora sobre a sua proteção, ou a sua oferta de proteção a Jerusalém, como a galinha esconde, guarda e protege os seus pintos debaixo das asas, sob as asas. Então, o salmista tinha essa percepção no Salmo 61, versículo 4. No versículo 5, ele diz, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos e deste-me a herança dos que temem o teu nome. A herança dos ímpios, meus amados irmãos, é a corrupção, é a perdição, a herança dos ímpios é um terror. É um terror. Estudamos a Escola Bíblica Dominical na última lição, e estava falando sobre o servo que não persevera, o servo que não sabe o que o seu Senhor quer para ele, tem para ele, o servo que não valoriza a sua participação naquilo que o Senhor repartiu para com ele, este servo vai estar desapercebido, vai perder a oportunidade e terá a sua parte com os infiéis. A herança dos infiéis é um terror. Mas o salmista aqui, ele diz, tu me deste herança, tu ouviu os meus rogos, aceitou os meus votos, ouviu os meus rogos e me deste uma herança, a herança dos que temem o teu nome. E prolongarás os dias do rei. Uma das coisas maravilhosas, como a promessa de Deus no Antigo Testamento, é a longevidade. No primeiro mandamento com promessa, honra teu pai e tua mãe para que viva muitos dias sobre a terra. A longevidade é realmente agradável, era lastimável e continua sendo quando a pessoa morre sem ter realizado seus projetos, sem ter construído a sua vida, sem ter criado seus filhinhos. Eu fui órfão há 6 anos de idade, ainda ia completar 7 anos quando meu pai faleceu, e eu sei como é terrível. E a gente lamenta, eu fico profundamente triste quando eu vejo mães jovens, pais jovens, sendo ceifados, deixando filhos pequeninos e tal, principalmente na enfermidade. E quando se trata daquela morte que o sujeito provocou, o cara que se mata no trânsito, o cara que se mata nas drogas, o cara que se mata nas coisas proibidas, no álcool e outras coisas, a gente lastima, mas não é tão terrível quanto quando uma pessoa tem vontade de viver, ele tem projetos, ele cria expectativa para si, para a sua prole, para os seus filhos, para a sua família, e de repente a morte vem, faz aquele estrago que a gente conhece. Mas aqui o salmista dizia que, como resultado da sua comunhão, os seus dias seriam prolongados, os seus anos seriam como o tempo de muitas gerações. Uma geração, no conceito da época do Davi, uma geração era 80, 100 anos. Era o conceito. Então, ele já tem aqui, ele já esboça aqui nesse salmo o conceito de eternidade sem ter uma doutrina formal nas Escrituras. É lindo, irmãos, é maravilhoso. E só acontece isso porque Deus comunicou com você o seu Espírito.
Deus comunicou conosco o seu Espírito. Deus criou o homem e Deus soprou no homem o Espírito de vida, comunicando vida eterna para o homem. Vida eterna com o Senhor ou vida eterna sem o Senhor. Mas a vida eterna, ela foi comunicada por Deus a todos os homens. No versículo 7 diz, ele permanecerá diante de Deus para sempre, pela misericórdia que Deus preparou, pela verdade que o preservou. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. E no versículo 8 ele diz, assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente. Então, o que é? Para sempre, perpetuamente, e para sempre, perpetuamente, e como os dias de muitas gerações. Tudo são conceitos de um tempo que vai além da vida física. Deus abençoe meus irmãos, Deus guarde cada um, e que nós possamos guardar no nosso coração o que Deus tem feito, falado para com cada um de nós. É bom ler a palavra, é bom ouvir a voz de Deus, é bom, é muito bom. O salmista aqui, ele diz, eu cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, e ainda tenho um compromisso para pagar os meus votos de dia em dia, ou seja, ele não abria mão desta relação de comunhão com o Senhor, de aproximação. Isto é profundamente maravilhoso, e quando temos esta consciência, esta convicção, é maravilhoso. A minha reação é de quem recebeu a graça muito, embora eu gosto de expressar umas coisas que alguns não podem não entender, mas apesar de mim, eu glorifico a Deus, porque Deus, na sua bondade, me comunicou isto. Amém, meus irmãos? Deus abençoe cada um. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, obrigado pelos nossos irmãos, abençoe e guarda os nossos ajudadores cada dia. Pai, bendito, Senhor da glória, ouve dos céus as nossas petições. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã com o programa Toca o Clarim. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.